Pelo lado bem! Boa noite, galera! Estamos chegando. Boa noite, sejam muito bem-vindos. Pelona, já tô te chamando. Boa noite, pessoal. Começando mais um Pílula do Bem. Deixa eu chamar aqui a minha querida amiga Sheila. Enquanto a Sheila tá entrando, quem puder aqui, ó, clicar nesse aviãozinho. Boa noite, Sheila. Olá, boa noite, Jorge. Tudo bom? Ó, vamos aproveitar antes de começar o programa, clicar aqui nesse aviãozinho. Vamos disparar para todo mundo aqui que a gente acha que vai fazer muita diferença essa live. Lembrando que o Pílula do Bem está no seu segundo episódio. Pílula do Bem, que é o seu momento de reflexão semanal, onde nós vamos trazer um exercício prático ao final dessa live, para que você possa trabalhar a sua semana uma questão muito importante. É isso aí, Sheila? Isso. Tô mandando aqui o aviãozinho aqui para todo mundo. É isso aí, pessoal. Pílula do Bem começando. Lembrando que o intuito dessa live, desse programa, é justamente a gente fazer com vocês, eu e a Sheila, todas as segundas, às 8 horas da noite, fazer com vocês uma reflexão sobre determinado tema e trazer um exercício prático, justamente para que você possa colocar em movimento. Justamente essa é a nossa ideia, e não só ficarmos aqui falando sobre coisas, sobre experiências, mas também colocar um exercício, uma coisa prática que você possa colocar no seu dia a dia e durante a semana, não é mesmo, Sheila? Com certeza. E através dos exercícios, né, que a gente tem no dia a dia, é que a gente consegue colocar em prática, né, tudo no que a gente consegue absorver aqui, né? Seja uma pequena parte, né, mas que você consiga engrandecer isso ao longo da semana, praticando, né, os exercícios e voltando aqui para dar aquele feedback para a gente saber como é que foi a semana de vocês, saber como que foi passar pelo exercício, né? Que semana passada foi o exercício putz, olha, me fugiu da memória. O exercício da Da gratidão. gratidão. 2 Da exercícios nós gratidão. deixamos para vocês. Isso. Inclusive, Jorge, eu queria relatar aqui para você que o exercício da gratidão que você passou, eu tenho feito todos os dias na minha agenda. E E aí? isso foi muito legal para mim, porque faz a gente pensar, né? No que a gente é grato, né? Todos os dias você tem que renovar e inovar, né? O que você é grato, você consegue olhar com uma, uma amplidão maior, né? Exatamente. Ó, queria aproveitar e mandar um beijo muito grande para minha sogra, dona Helena. Ela foi na casa do meu cunhado hoje só para assistir o nosso programa. Ela Ô, ligou, dona Helena, ela ligou semana passada falando que não perde mais, que adorou, que está adorando o nosso trabalho. Então, quero deixar aqui, ó, um beijo muito grande para ela. E eu quero saber outro aqui de beijo. vocês que estavam aqui na última live, quem conseguiu fazer os exercícios. Que nem a Sheila falou, meu braço está um pouco vermelho de tanta estilingada que eu dei aqui, mas de verdade é uma coisa que faz a gente pensar. E realmente, quando a gente começa a querer, né, manter aquele hábito de reclamar e tudo mais, a gente lembra do exercício, lembra do estilingue, lembra de tudo aquilo ali, né, do elastiquinho, e começa a refletir. Então, para quem perdeu o último programa, depois corre lá no meu IGTV, tá lá o programa para você assistir. Mas hoje, especialmente hoje, Sheila, qual que é o nosso tema que nós vamos abordar essa semana, que eu acho que faz muito sentido e muita gente está precisando trabalhar isso daí na sua vida? Com certeza. Bom, o tema é bem fácil, né? É um tema assim que a gente consegue fazer com o pé nas costas mesmo, né? Está Tranquilo? relacionado está bem tranquilo, está relacionado ao perdão. Né? Então, assim, é coisa que a gente consegue fazer bem rapidamente, sem nenhum esforço. Então, é É, um tema bem facinho mesmo hoje. olha, você falando de perdão, Sheila, eu consigo lembrar muitas coisas na minha vida que por longos anos, longas passagens, assim, a gente deixa de perdoar, fica guardando aquilo. Confesso de verdade que
eu tinha uma dificuldade muito grande de perdoar as pessoas que faziam alguma coisa de ruim comigo, independente se era pequeno, se era grande, mas se pisasse na bola comigo, eu meio que eliminava a pessoa da minha vida. Era muito assim. A minha esposa Silene, ela fala bastante. Nossa, falava, né? Mexeu com o Jorge é uma vez só. E aí, isso daí fez muito mal para mim durante muito tempo, porque eu perdia muitas oportunidades, né? E outra coisa também que é importante a gente falar sobre o perdão é porque a gente às vezes tem dificuldade de perdoar o outro e esquece, que era o que acontecia comigo, e esquece que nós somos seres imperfeitos e que a gente também magoa outras pessoas. Então, eu acho que o perdão a gente tem que começar a tratar ele nessa live justamente com relação a isso, né? Lembrar que por mais que você tenha dificuldade de perdoar o próximo, lembrar que você também comete erros, você também às vezes magoa as pessoas, você também às vezes deixa as pessoas com raiva de você e não te perdoam por causa de um gesto, de alguma coisa que você fez. Às vezes você faz até, muitas vezes, sem pensar, sem, sabe, inconsciente. Às vezes é uma palavra que a pessoa interpreta de forma, né, diferente. O que você acha sobre isso, Sheila? Então, eu gostaria de falar assim, Jorge, que assim, a gente não consegue falar sobre perdão sem falar sobre mágoas, né? Porque, como você disse, né? Algumas vezes a gente acaba magoando as pessoas, ou a gente, ao longo da vida, é magoado. E tem aquele papo, né, de que a gente esquece. A gente não esquece, porque se a gente esquecesse, não faria tão mal, né? Então, o perdão realmente advém disso, de que quando você perdoa, não resta nada, não fica nada. Então, o perdão, ele te liberta. Se a pessoa que não trabalha o perdão fica sendo consumida por essas mágoas, isso acaba gerando até doenças físicas, né? Eu gostaria até de ressaltar aqui que, assim, quando a gente está muito magoado, a gente fica revivendo o que aconteceu. E isso acaba nos prendendo àquela situação, àquela pessoa, e você fica amargurando aquilo durante anos, e aquilo que fica te corroendo, né? Então faz muito mais mal para a pessoa do que para outra, né? Faz mal para você. Então, por isso eu digo também que além do perdoar, você tem que se perdoar primeiramente, né? Você tem que se libertar das suas mágoas e pensar que você fez o que você fez, refletir por que você fez e tomar novas atitudes para você extirpar isso da sua vida. Primeiro você tem que se limpar. A partir do momento que você se limpa, você abre portas para você ter olhos, né? Olhos de consciência, olhos de piedade para olhar para o outro, né? Porque às vezes a gente engrandece, né? A gente engrandece muito uma situação, né? A tal do vitimismo, né? Mas se você não trabalhar esse perdão em você, dificilmente você vai conseguir perdoar outra pessoa. A Evelise, inclusive, está falando que a maior dificuldade da vida dela foi o auto-perdão, né? Perdoar aquilo que a gente faz. E realmente tem coisas que são difíceis mesmo. E aí eu queria, antes da gente prolongar um pouco mais o assunto, falar, gente, que perdão não é aceitação, não é aceitar. Quer dizer, não é esquecer, desculpa. Por exemplo, eu perdoei, eu esqueci. Não é isso. Né? Perdão é justamente você estar bem quando você lembra daquilo. Ou seja, alguém te fez mal, você lembra, não é você esquecer aquilo, é você lembrar daquilo e aquilo não te fazer mal. Você tentar compreender os motivos que aquilo aconteceu. Se você não souber os motivos, aceitar o porquê, aceitar porque talvez foi uma imperfeição, uma dificuldade da pessoa, foi aquele momento. Às vezes buscar uma conversa, um diálogo, porque muitas vezes é simplesmente um mal entendido, que muitas vezes uma conversa simples pode resolver. E aí a gente tem que tomar muito cuidado com o nosso ego, com o nosso orgulho, que por mais que você não esqueça, fique remoendo aquilo lá, e às vezes não quer conversar, poxa, mas foi ele que fez, eu não vou ligar, eu não vou conversar. Aquilo ali, gente, é o que a Sheila começou a falar, do rancor, a gente vai guardando aquilo, vai guardando a mágoa. Isso aí, gente, de verdade, começa a desencadear um monte de problemas, um monte de doenças, energias negativas dentro de você, sua vida, sabe, começa a desandar, começa a ficar preso em um monte de coisas. Então lembre-se, perdoar não é esquecer.
É você começar a tentar se livrar disso de uma forma consciente. Ou seja, você lembra daquele fato que ocorreu, lembra daquela pessoa e fica em paz, fica bem com aquilo. Diferente de falar, não, esqueci, perdoei, não quero saber, pronto. Não é isso. Não é mesmo, Cheiro? Tem muita gente, né, Jorge, que fala que perdoou, mas é muitas vezes da boca para fora, né? Ou se não, usa aquela velha frase, né? Ó, eu te perdoo se você me perdoar. Eu te perdoo se você não fizer de novo, né? Então é assim, é como se você estivesse fazendo uma troca, né? A troca pelo perdão. Isso não é perdão. O perdão, na Exatamente. verdade, ele é um processo muito profundo que você precisa entrar dentro de você, trabalhar tudo o que aconteceu, de forma como você disse, que você consiga enfrentar essa situação ou encontrar com essa pessoa, de repente, que você tenha tido algum problema, você olhar e não restar nada, Sim, né? Você olhar para aquilo e tá tudo bem. Mas por que isso? Porque isso já está resolvido dentro de você. É uma coisa fácil? Não é. É uma coisa que é de um dia para a noite? Não é, não adianta, porque todo o autoconhecimento ele leva um tempo, né? A gente passa às vezes uma existência inteira tentando se conhecer e rasamente a gente consegue alguma coisa, alguma evolução. Então, quem dirá você mergulhar realmente de fato, né, para dentro de você mesmo e conseguir avaliar, conseguir perceber, conseguir ressignificar o que aconteceu e exato. também ver, acima de tudo, Jorge, a parcela de culpa, né? A parcela desse processo, né? Porque às vezes a pessoa acaba achando que o outro a magoou, mas talvez ela tenha feito algumas coisas, né, para desencadear isso, né? Por isso que eu digo também do quão fundamental é você se perdoar primeiramente, né? Então é uma caminhada. Eu digo que o perdão realmente é um processo de caminhada para você mesma, da sua libertação, primeiramente, né? Exatamente. Esse negócio de que você comentou de barganhar o perdão, né? É muito. A gente tem essa coisa, né? Não, eu só perdoo se ele me ligar, eu só perdoo se ele vier aqui e pedir desculpas, eu só perdoo se ele Exatamente. falar que errou, Então, gente, isso aí realmente não é perdoar, não é um perdão legítimo. É claro que já é uma movimentação sua de querer aceitar, talvez, né, resolver aquela situação. E uma coisa que eu aprendi de verdade e que eu pratico bastante é justamente isso. Independente se a pessoa cometeu aquele erro comigo ou fez aquele fato, sabe, alguma coisa comigo, eu pensar sempre assim: quem está perdendo mais com isso? E independente, na hora que eu faço essa pergunta, quem vai perder mais com isso, com essa situação? A maioria das vezes sou eu realmente que vou perder mais. Então eu ligo, eu mando mensagem, eu peço desculpa, mesmo que, sei lá, não tenha sido eu a pessoa que, sei lá, fez causou aquela situação ali, né, de mágoa, enfim. Eu sou muito assim, eu aprendi bastante, porque eu perdi muitas oportunidades por conta do meu orgulho de falar assim, não, pisou na bola comigo, tchau, não quero saber. Eu era muito assim. Então eu perdi muita oportunidade, perdi muita amizade por conta disso. Então hoje eu não penso mais assim, justamente do jeito que eu falei. Então eu ligo, eu falo, não quero nem saber, sabe? Às vezes a pessoa sumiu, eu falo, puxa, será que eu falei alguma coisa? Eu não fiz? Aí eu vou lá, cutuco a pessoa, pergunto como é que tá, se tá tudo bem. Ah, você falou alguma coisa, poxa, desculpa, não foi essa a intenção. E assim a gente vai se trabalhando, porque o rancor, gente, dentro da gente é uma coisa, é como se fosse um veneno, aquela erva daninha que começa a corroer a gente por dentro. E pode parecer que não, mas ao longo dos anos, é uma mágoa aqui, outra ali, a gente vai juntando isso daí, realmente faz muito mal. A Sheila trabalha com essa parte da medicina integrativa, energética, pode muito bem nos falar com propriedade o que uma energia de mágoa, né, Sheila, pode nos causar Uhum. realmente na nossa saúde. Com certeza. Esse é um tema, Jorge, que eu gosto bastante, né? Eu acredito que o perdão ele tem muito a ver com a humildade. A gente tem que exercer a humildade o tempo todo, né? De colocar realmente o ego dentro da mochila e faz assim silêncio para ele e vamos exercitar a nossa verdadeira essência, porque a nossa verdadeira essência ela não tem orgulho besta,
A nossa verdadeira essência, ela é pura. Nós é que, através da personalidade, né, através de tudo que ouvimos, vemos, sentimos, acabamos, na Enveredamos por verdade, outros caminhos, né? se intoxicando com essas emoções, né? Então, assim, isso nos impede, na verdade, de perceber realmente quem somos nós, a luz, a potência que nós somos. Então, a parte falando propriamente da energia, então vamos pensar assim, vou falar realmente da mágoa, tá? A mágoa, dentro da parte do estudo da psicossomática, ela está ligada aos rins, né? Que faz o filtro. Então, vamos lá. Se a maior parte do nosso corpo ela é feita de água e mágoas está ligadas às más águas, você consegue imaginar o quanto a gente polui o nosso corpo com essas más águas? O quanto a gente intoxica isso? Então, por isso que quando alguém vem me procurar com problema renal, eu já sei que tem mágoa no meio do caminho aí. Sim. Isso a gente vai fazendo uma leitura corporal, na verdade, né? Ah, eu estou sentindo muita dor no rim. Aí você vai no médico, obviamente. A medicina alopática realmente ela é necessária para cuidar do corpo, mas desencadeamos essas doenças através das emoções. Por isso que, igual você falou, a parte holística olha o todo. Ela vai na raiz, ela não vai no raso, ela vai no embaixo. Então, se a pessoa vem com esse problema, eu já sei que tem mágoa. Então, é onde a gente vai começar a trabalhar essa mágoa para quê? Para se libertar. E o perdão está no meio. Então, é muito interessante. É um conjunto, né? Sim. Ó, a Sabrina está A, perguntando aqui, ó. ah, Jorge, como é que você conseguiu fazer essa transformação na sua vida uma vez que você não perdoava? Bom, primeiramente, o que acontecia, né? Eu era dessa forma. Então, assim, pisou no meu calo, sabe aquela coisa combinou um negócio comigo e fez diferente, enfim, eu ficava muito revoltado. Mas por conta de que eu tinha esse negócio de querer ser correto com as pessoas e achar que as pessoas tinham que ser a obrigação de ser corretas comigo. E uma vez que a pessoa não fosse correta, era como se tivesse assim, aquele acordo, sabe, de tivesse sido quebrado. E aí simplesmente eu eliminava a pessoa da minha vida. Só que o que acontece? Como eu sempre tive esse negócio de querer estar bem com as pessoas, isso aí fazia mais mal para mim do que para as pessoas que eu acabava excluindo da minha vida. Porque eu sentia a falta das pessoas, sabe? Eu ficava pensando, caramba, mas será que nunca mais eu vou ficar com essa pessoa, eu vou ver essa pessoa por causa daquilo que aconteceu? E aí eu comecei a perceber também, que é justamente o que a Sheila estava falando, o negócio do ego, né? De você ser humilde o suficiente, porque eu comecei a perceber, né, ter mais clareza de como que acontecia quando eu magoava as pessoas. E muitas vezes eu magoava as pessoas sem querer, porque eu falava alguma coisa que na minha cabeça era verdade e a pessoa interpretava de alguma outra forma, para ela não fazia sentido. E aí eu percebi, caramba, será que também isso não aconteceu comigo, foi dessa forma? Foi uma coisa meio inconsciente? Ou a pessoa achou que, sabe, estava certa e não? E aí eu comecei a realmente pensar. E outra coisa, como a Sheila falou do autoconhecimento, comecei a ir atrás de autoconhecimento. E a gente começa realmente a abrir a cabeça, né? Como se a nossa a nossa visão aumentasse. Então eu comecei a perceber tudo isso. E aí comecei a pensar, poxa, se eu parar de fazer dessa forma que eu estou fazendo e simplesmente conversar, explicar que eu não gostei daquilo, explicar que, poxa vida, seria tão legal se tivesse combinado aquele negócio comigo, se tivesse feito, poxa, eu me senti mal dessa forma, e aí isso começou a dar muito mais resultado. E as pessoas começaram a muito mais compreender como é que o Jorge funcionava, que, poxa, falar que o Jorge tem que ser um pouco mais... se a gente prometer as coisas, tem que ser porque ele leva a sério realmente a palavra e tudo mais. E isso começou a se desenvolver e desenrolar. Então foi um aprendizado realmente. Foi esse o processo, Sabrina. Jorge, Dessa eu quero forma, foi responder aqui, na eu vivência. quero responder a pergunta aqui da Vanessa Mello, que ela está perguntando que pedras nos rins, o que seria, né? Uhum. É assim, como a gente está falando de mágoa, quando começa a surgir pedras, né, é porque calcificou. Essa mágoa ela está calcificada de muito tempo, né? Então a gente fala que cristalizou essa mágoa. Então começa a surgir
pequenos pontos, pequenas pedrinhas. Por isso que eu falo que quanto é importante, né, não só fisicamente você ter que beber água, ter que cuidar da sua saúde, mas o primordial, a base de tudo também é você cuidar das suas emoções. Já que são as emoções que desencadeiam a doença, então precisamos o tempo todo estar. Lembra aquela frase, né, que a gente sempre diz, né? Orai e vigiai? É o tempo todo, gente. Esse orar e vigiar não é simplesmente só ficar rezando e acabou. Não, você tem que rezar para você ter a percepção, para você ter a consciência, para você estar alerta, porque, como eu sempre digo, essa existência, ela pertence a você. Então, tudo que acontece ao seu redor é você que construiu, é você que criou. Então, ao invés da pessoa culpar a outra, né? Sempre achar os culpados, que eu sempre digo, primeiramente você tem que olhar para você. Por isso, a importância do autoconhecimento, que é o que você Exato. falou. Sem autoconhecimento, a gente não consegue muita coisa, gente. A Sabrina tá falando aqui também, ela mandou a pergunta, eu só não vou botar a pergunta porque a última live travou e você ficou, não apareceu mais. Ela pôs assim, ó, Tá. ficar em paz com algo ruim que aconteceu, seria ver o que trouxe de bom o problema? Por exemplo, ficar em paz seria a gente entender o que aquilo que nos trouxe de bom? Eu acho que é uma parte disso, né? Não é só isso. Porque às vezes a mágoa, aquilo que aconteceu, pode ser que não tenha trago nada de bom mesmo. Pode ter sido um machucado mesmo, uma ferida, uma coisa que realmente nos fez mal. E talvez seja até difícil a gente enxergar, apesar que eu acredito muito que tudo na nossa vida, qualquer coisa tem um lado positivo. Mas às vezes a gente não vai enxergar isso de cara. E talvez tentar ver esse lado possa ser o caminho. Então, assim, poxa vida, o que será que eu tenho que aprender com essa situação que me aconteceu? Além de perdoar, né, aprender a perdoar, o que demais eu tenho que aprender com essa situação? E a gente já começa a refletir. E muitas vezes, acredito que com você já aconteceu também, Sheila, coisas que, assim, se a gente voltar lá atrás, a gente ficou muito magoado com muitas coisas. E hoje a gente reconhece, igual a Sabrina estava falando, a gente reconhece que isso, de alguma forma, nos fortaleceu como pessoa. Uhum. Então, nós estamos muito Sabe, mais fortes com relação a isso por conta daquilo que a gente custou a perdoar lá atrás. com certeza. Eu acredito assim, sabe, Jorge? Até para Sabrina mesmo, né? Quando a gente começa a entender não o porquê das coisas e ficar se questionando, e você começar a olhar aquilo e usar o para que aquilo aconteceu ou para que isso está acontecendo nesse momento, porque tudo na vida é evolução. Uhum. Tudo que nos acontece de bom ou de ruim é para nossa evolução. Quando estamos super bem, numa boa, pouco a gente evolui, porque a gente só vai seguindo o fluxo e vai aproveitando as coisas de bom que está acontecendo. Mas a vida, todos os dias, nos convida para trazer esse autoconhecimento. E é através desses chutes que a vida dá na gente, ela praticamente nos impulsiona a fazer algo a respeito. Para quê? Que a gente possa se melhorar. Melhorar quem? Melhorar quem somos, melhorar os nossos pensamentos, tomar outras atitudes, que às vezes a gente está condicionada, preso nas nossas crenças e sempre fazemos as mesmas coisas do mesmo jeito, e de repente aquilo não é mais evolução para você. Você já está num grau de consciência maior e você precisa mudar de atitude. Então vem a vida na sua perfeita sabedoria e te dá alguma coisa. Ela te traz, ela te convida. Se você aceitar, ótimo. Se você não aceitar, filho, ela te chuta mesmo. É literalmente. Sabe aquelas coisas que acontecem na vida da gente que a gente não está preparado? Que você fala, meu Deus, e agora? É, Né? Então, assim, para você despertar, como é que você vai sair dessa agora? Se você estava sempre fazendo a mesma coisa, então quer dizer, a mesma coisa já não está funcionando mais. Você precisa fazer coisas diferentes. E só o exato. autoconhecimento, de fato, vai te trazer isso. E é engraçado, duas coisas que eu queria falar. A primeira é que o Wendel Carvalho, que eu gosto bastante, ele fala assim, quando a gente está na zona de conforto, ou que a gente está igual essa situação que a Sheila acabou de falar, que está tudo uma maravilha, que está tudo bem, nós temos a obrigação de nos colocarmos à prova, de ir lá aprender alguma coisa pela primeira vez,
sabe? De se arriscar um pouco mais, justamente para a gente evoluir, subir o nível, né? Também trabalhar nossa cabeça para situações novas. Isso é muito importante. Outra coisa que eu queria dizer é que, assim, esses dias eu tenho uma amiga muito querida que ela pegou o Covid, essa semana passada, e do nada ela teve que parar. E aí eu falei para ela assim, ela perguntando, poxa vida, que tá chato, né? Tava tudo indo tão bem, não sei o que. Eu falei assim, pois é. Foi justamente o que a Sheila falou. Assim, às vezes, a gente tem que parar e a gente não quer parar. E aí Deus vai dar e falar assim, não, você vai parar, toma aqui um Covid pra você ficar quietinho um pouco aí, porque você tá precisando parar, você tá precisando refletir, você tá precisando, né, dar uma acalmada. Então a gente tem que ter essa sabedoria. Porque assim, se eu começo a ir muito num caminho, e aquele caminho ali, eu não estou aprendendo, eu não estou, sabe, eu não estou evoluindo com aquilo, está se repetindo, é porque você ainda tem que aprender alguma coisa com aquilo. Então, sei lá, esse emprego não tá bom. Aí você vai e troca de emprego, é um exemplo. Aí no começo tá uma maravilha, trocou de emprego, aí passa 1 ano, 2 anos, você tá na mesma situação de problema que você estava no outro emprego. Aí você vai lá e fala, não, quer saber, vou sair daqui de novo. Aí arrumou outro emprego. Aí começa, uma maravilha, de novo. Passa um tempo, você está na mesma situação. Gente, tem que trabalhar. Será que o problema são as empresas? É o ambiente que você está ali? Ou é você que tem que aprender alguma coisa internamente ali? Então, muitas vezes, voltando para o perdão, é isso. A gente não quer perdoar um pai, um irmão, um marido, sei lá. Ele magoou a gente por algum motivo. Às vezes falou palavras duras para a gente. Porque uma coisa é fato. Às vezes o gesto, alguma coisa, né, algum acontecimento, não magoa tanto quanto palavras. Ainda mais palavras das pessoas que a gente ama, das pessoas que a gente respeita, que a gente quer tão bem. Então, muitas vezes, aquilo ali entra pra gente no coração como se fosse um punhal mesmo ali, sabe? A pessoa fala uma coisa, a gente sente aquela dor no coração, que o negócio, assim, parece que você tá realmente com alguma coisa fincada aqui dentro. E aí foi entre aspas, simplesmente palavras, né? Mas que a gente se magoa bastante. Então, para esse tipo de situação, eu acredito que a gente tem que começar a tentar entender o porquê que isso aconteceu, talvez iniciar uma conversa. Como a Sheila falou, não é da noite para o dia que se perdoa coisas tão assim, né? Que magoaram tanto. Mas a gente tem que começar a entrar em movimento. Um movimento de perguntar o porquê, de procurar a pessoa. Poxa vida, às vezes, Sheila, eu não sei você, mas quantas vezes, dia dos pais, dia das mães, você tá brigado com seu pai, com a sua mãe, aí começa a ligar a televisão, aquele dia dos pais, todo mundo falando de pai, de mãe, não sei o que, sei lá, morrendo de vontade de pegar a porra do telefone e ligar para o seu pai, para sua mãe, mas seu orgulho não deixa. E você tá ali sofrendo, mais um dia dos pais, dia das mães, sofrendo com aquilo. Não é mesmo? Essas movimentações tem que iniciar. Eu vou falar para a Laís aqui, que está falando que faz 1 ano e 3 meses que estou no deserto tentando perdoar. Então, Laísa, eu quero pedir para você ficar aqui com a gente, que no final eu vou ensinar o exercício do perdão. Muito bom. E eu posso dizer com toda a propriedade que ele de fato funciona, porque eu fiz para mim, tá? Fiz para mim, fiz para a parte de perdão do meu pai, fiz para a parte também de perdão de uma outra pessoa. Então, esse exercício, ele foi fundamental para que hoje eu conseguisse conviver, tá? Conviver de forma harmônica, de forma livre, de olhar para a pessoa só para perceber quem ela é de verdade, sabe? Sem julgamento, e só receber aquela pessoa. E isso faz toda a diferença porque você começa a se sentir leve. E você com leveza, você com certeza é muito mais feliz e consegue aproveitar muito melhor. Eu queria falar aqui uma coisa, Sheila, acho que você deve concordar comigo também. Que as situações, né, as relações mais difíceis da gente perdoar são aquelas mais próximas. Ou seja, brigas com pai, com mãe,
com irmãos, marido. Eu acho que essas são as que nos causam as maiores feridas, porque são justamente essas mágoas, são daquelas pessoas que a gente menos espera ser magoado, né? Uhum. E, Apunhalada nas costas, né? exatamente. E aí eu queria chamar a atenção para esse assunto, para esse tema especificamente da família, porque muitas vezes a gente foca naquele ato que aconteceu, né? Vamos dizer assim, o objeto da mágoa. Se a gente tentar, aos poucos, tirar esse objeto da mágoa de lado, começar a imaginar, poxa vida, será que essa pessoa, por que será que essa pessoa fez? Será que ela tinha condições de fazer diferente? Ou será que a pessoa fez o melhor que ela podia naquele momento e infelizmente me magoou de alguma forma? Sabe? Porque a gente começa, de vez de focar né, no que está doendo, a gente começa a olhar para o que está em volta daquilo. Como é que será que aquela pessoa está passando? Será que ela está com algum problema no casamento? Será que ela está com problema com a família, com o filho, com alguma coisa assim? E aí a gente começa a perceber que talvez essa pessoa esteja com outros problemas e aquela situação foi simplesmente uma válvula de escape ali, onde ela soltou uma faísca que às vezes foi até de forma inconsciente. E aí a gente começa a olhar isso de uma outra forma, sabe? Tentar inverter um pouco a situação. E aí começa a abrir um pouco mais a visão. Eu acho que isso é muito interessante a gente pensar dessa forma, ainda mais, por exemplo, com mágoas com o marido, esposa, pai, mãe. Pai e mãe é uma coisa que eu vou te falar, gente. A gente tinha que ser grato o resto da vida por eles terem nos dado a vida. Todo o resto é bônus. Então, a gente tem que honrar pai e mãe de qualquer forma. E quando a gente aprende isso, é libertador, tá? Então, para você aí que está magoado talvez com seu pai, com a sua mãe, pega a porra do telefone, que aí o celular ainda faz ligação, viu, gente? Vocês não sabem ainda, às vezes não está usando só para WhatsApp, rede social, mas esse telefone que a gente está conectado aqui, ele faz ligações. Terminando a live aqui, liga, pergunta como que tá, esquece do problema. Ah, tô te ligando para saber como é que você tá tudo bem? Sabe? Vamos deixar um pouco o ego de lado, né? A soberba. Vamos praticar um pouco a humildade, porque eu tenho certeza, e a Sheila pode falar com a maior propriedade do mundo, o quanto essa energia, quando você se livra dessa energia negativa, dessa mágoa, desse bloqueio, quanto isso é libertador e faz bem. Ao fato que, ao contrário, né, Sheila, a gente pode começar a adquirir doenças, inúmeras doenças. Dores, inflamações, câncer. Exatamente. E aí? Além da mágoa, Então, você quer mais uma doença? e assim, Jorge, igual você falou, né? O perdão, ele vem muito dessa empatia, né? A empatia, ela se dá de você se colocar no lugar realmente do outro, né? Você se coloca no lugar do outro, tentando ter a visão do que ele fez, né? E para que você também consiga assumir a sua parcela, né? Você também tem que assumir a sua parcela. Porque as outras pessoas são o nosso espelho. Por que a gente fica tão fulo da vida quando alguém fala alguma coisa pra gente? Porque se eu falei alguma coisa pra você, né? Que você me Faz disse alguma sentido? coisa que se você me disse alguma coisa que me incomodou, então eu sei que aquilo lá é verdade. E por que será que me incomodou? Então, muitas vezes a gente vai lá e a gente rebate, a gente nem para pensar, né? Aí a gente se magoa, tudo, mas assim, quando a gente tem o autoconhecimento, quando você me fala alguma coisa que de repente fez mal para mim, com certeza isso está em mim, é em mim que eu tenho que curar. Não é simplesmente ficar magoada e achar que a culpa é sua. Você é que foi um filho da mãe Sim. que me magoou. Não, eu tenho que usar você como espelho e entender por que eu não gostei do que o Jorge me falou. Nossa, o Jorge me falou que eu tô muito gorda. E eu me ofendi com isso. Mas será que eu tô gorda mesmo? Então, quer dizer, dentro de mim eu sei que eu tô gorda, né? Então, se eu achasse que a minha gordura não estaria me fazendo mal, pouco me importasse o que você Entrado e ia falar a meu promovido, né? respeito. Exatamente. Entra por um e sai por outro. Agora, só falando rapidamente aqui a parte das doenças que você falou,
Jorge, eu sofri por muitos anos com a dor de estômago terrível, terrível. Eu fazia endoscopia, fazia vários exames, quase tive uma úlcera. Por quê? Porque o estômago ele tá ligado à raiva. E é aquela situação que você fala que você engole a situação, mas no estômago você fica ruminando Fica aquilo. ali, é. Aquilo fica fervendo dentro de você. Aquilo começa a te corroer. Se você não bota aquilo para fora, como eu digo, se você não vomitar aquilo, aquilo pode se transformar numa úlcera e num câncer de estômago, né? Então, o quanto é importante a gente se libertar dessas emoções que nos corroem por dentro. Sim. Então, é isso. De novo, autoconhecimento, gente. Para de ficar achando que a culpa é do outro, que o outro é o grande, sabe, causador de todas as suas dores. O grande causador de todas as suas dores, se você olhar no espelho, vai ser você mesmo. Seja humilde, bota aquele ego, sabe, para baixo do pé e olha para você como um ser divino, um ser de luz, que veio nessa existência para aprender, gente. A gente está numa escola aqui, sabe? Ninguém vê a passeio aqui, a gente está para aprender. E aprender quem somos de verdade. Então, assim, o perdão é essa base. O perdão realmente, enquanto você não passar por esse processo do perdão doloroso, que muitas vezes é doloroso, porque você tem que reviver as coisas, você não consegue se libertar. E hoje, como disse o Jorge, eu, graças a Deus, eu vivo muito bem comigo, com a minha família. Hoje estive com os meus pais e foi excelente, né? Foi Sim. ótimo. Então, perdão é isso, gente. Você estar bem. Ô, Sheila, a Liza, acho que é a Liza, né? Ela tá falando aqui, ó, que a dor dela fez ela emagrecer 10 quilos. Pensa, Uhum, enquanto mulheres e homens estão tentando, né, a base de exercício e atividade física, não conseguir perder 10 quilos, uma mágoa, o uhum, fato dela não perdoar fez ela perder 10 quilos. Então pensa o uhum. quanto isso é forte, é doído por dentro, ao fato de você inconscientemente começar a perder peso, né? Então, Laís, eu queria te chamar para uma reflexão de aprendizado. O que será que você aprendeu? Será que você aprendeu alguma coisa com essa situação? Com essa perda de 10 quilos? Será que não chegou a hora de jogar essa mágoa para lá, ou começar, pelo menos, a dissolver essa mágoa dentro de você? E aí eu convido você a fazer essas reflexões, ficar até o final, porque vai ter um exercício importante, que eu tenho certeza que pode ser o princípio da dissolução dessa mágoa. Aí ele também está falando aqui, ó, sofri muito com essa dor durante anos, até a libertação. Hoje não sinto mais nada. Exatamente, gente. É o que a Sheila estava falando. Quando a gente percebe que nós somos imperfeitos, que a gente magoa outras pessoas também, né? Porque senão... E aí começa a ver isso de uma outra forma, e a gente não se apegar a essas coisas, a gente vai ver o quanto de benefício nós temos em pegar um telefone, e mandar uma mensagem, e lá falar assim, ó, vamos esquecer aquilo de verdade? A partir de hoje vamos seguir uma forma diferente de relação? E assim vai começando a mexer com essas coisas, a dissolver essa mágoa toda. A Verusca também está falando aqui, Sheila, ó, a dor que senti, as mágoas que tive, eu ganhei mais de 40 quilos. Foi justamente o Uhum, oposto da Liza. Porque dá aquela exatamente. compulsão para comer É. e Mas começa um aqui, monte de Jorge, outras coisas, né? mas aqui, Jorge, é assim, uma perdeu muito peso para você ver que a alma dela estava querendo expulsar a todo custo, né? Todas essas mágoas. Quanto a Verusca ganhou, para modo de você se defender. Quando a gente ganha peso, a gente cria um escudo de proteção. A gordura, na psicossomática, ela é um escudo de proteção. Por isso que a maioria das mulheres aqui na área da cintura, elas fazem realmente que nem um cinturão. É a proteção aqui. Tá ligada aqui, né, o chácara umbilical, que é das emoções. Então é aqui que se concentra. Para quê? Para você se proteger. Só um detalhe, Jorge. A gente está falando aqui de perdão de pessoas vivas. Agora eu quero falar perdão para pessoas que já se foram. Então eu tenho um Exatamente. relato, eu tenho um relato para falar aqui para vocês também, que eu também passei por esse processo.
E, e o quanto foi penoso a pessoa não estar mais presente e você ter que trabalhar isso dentro de você, você perdoar para que a sua vida pudesse andar, gente. Então, assim, quantas vezes acontece da pessoa já ter falecido e você ainda ter perrengue para acertar com essa pessoa? E a pessoa já se foi, ela está em outro plano. E você Pois fica é. com toda a carga aqui, né? Você E, fica preso. e aí eu falo bastante, gente, de aproveitar as oportunidades enquanto as pessoas estão vivas. Porque é muito mais fácil, por mais difícil que seja a situação, você pegar um telefone, pegar um carro, sei lá, enfim, uma condução, ir lá até a pessoa e conversar e resolver, do que, sei lá, você fala assim, não, amanhã eu vou falar com a pessoa. Aí quando você vai amanhã, cadê a pessoa? Aconteceu alguma coisa, já não está mais entre nós, e aí você fica É, com aquela mágoa pior ainda dentro de você, porque como é que você faz? Aí a aceitação, né, Sheila? Aqueles que eu falei, né, que é o sentimento de paz, como é que vai ser isso? Porque é só você com exatamente. você agora. A outra pessoa não está Exatamente. mais ali para dialogar com você, para falar assim, eu te desculpo, eu te perdoo, enfim. E aí, como é que Ô fica? Jorge, ô Jorge, aí das pessoas, algumas pessoas têm a audácia de falar, né, com raiva, filha da mãe, por que morreu? Não tive nem tempo de dizer tudo que eu pensava, né? Então, assim, da pessoa fica com raiva, além da mágoa, a pessoa ainda por cima alimenta a raiva. Por que que o defunto morreu, gente? Né? Como disse o Jorge, cada dia a vida nos convida a você a se acertar, gente, com as pessoas, né? Que custa a gente às vezes pedir uma desculpa, né? Pedir uma desculpa, ok, errei. Veja o que você faz também. Preste atenção no que é que você faz. Às vezes a culpa não é só do outro, gente. Às vezes a culpa é nossa também. E essas Exatamente. coisas, como você disse, Jorge, dentro de casa é onde a gente tem que exercitar mais. Onde a gente exercita muito mais isso. Quem é casado aqui, quem namora, quem vive com pai, mãe, irmão, todo dia acontece alguma coisa. Então, dentro do lar é onde começa o exercício do perdão, que é para depois a gente passar para fora. Porque não adianta você perdoar os outros da rua e as pessoas dentro de casa você nem olhar na cara, gente. Exatamente. É o que é o mais difícil que eu falei, porque a mágoa dessas pessoas é as que nos realmente faz a gente sangrar por dentro, né? E aí eu Uhum. convido a você a perdoar essas pessoas e ver o quão leve você vai ficar, o quão as relações entre vocês vai ficar melhores. Esquece essas coisas, gente. De verdade. Foca no, sei lá, nos outros 80, 90% de coisas boas que vocês têm para viver juntos ainda, enquanto é tempo. Porque, de fato, você fica magoado com pai, mãe, irmão. Gente, não tem, sabe? Não faz sentido. Ah, mas fez isso comigo. Ah, fez aquilo. E se fizer de novo? Se fizer de novo, fez de novo. Você vai me dizer que você só errou uma vez na vida. Você nunca cometeu o mesmo erro mais de uma vez na vida. E aí? Com Então, eu certeza. acredito que nem a Sheila falou, a nossa família, a nossa primeira experiência de sociedade, é onde a nossa primeira escola, é ali que a gente tem que trabalhar. Ah, não, com os meus amigos eu estou bem, não tenho que perdoar, tá tudo lindo, maravilhoso. Mas e aí? Uhum. Porque E, amigo é a fácil, gente, amigo a gente escolhe, né, Sheila? não, e a gente fala assim, né? A gente tá falando de perdão dentro da família, né? Mas é muito mais do que isso, porque todo santo dia a gente tem que exercitar a paciência, a gente tem que exercitar a empatia, a gente tem que exercitar a humildade. Gente, são tantas coisas que a gente tem no núcleo familiar para a gente se autodesenvolver e ser muito melhor e ganhar uma consciência melhor e sermos ser humanos melhores, Sim. que assim, dentro de casa é a melhor escola, né? Igual você falou, é muito fácil a gente perdoar um amigo, porque a gente não vê ele todo dia, né? E dentro de casa a gente tem que viver, a gente tá lá todo dia, né? O que a gente fala é assim, você brigou com o teu marido. Você pensa que é fácil você dormir bunda com bunda colado brigado, gente? Não é, não é, É né? verdade. Você tem que... Porque assim, gente, tem que partir de alguém a iniciativa. Não Tem que adianta você partir de ficar você. esperando do outro. Não adianta você ficar esperando do outro. Ah, quando ele vier falar comigo, eu vou perdoar. Quando o outro vier falar comigo, eu vou pensar. Gente, nós não temos tempo para isso.
tá? A vela tá queimando, eu sempre falo isso, a vela tá queimando, a vela tá acesa. Gente, ninguém sabe quando a vela vai apagar. Então, quando na Bíblia Jesus disse, perdoai, né, 70 vezes 7, putz, grila, quantas vezes, gente? Isso é um exercício diário, é todo santo dia, tá? Se você pega metrô, você que tá assistindo a gente, se pega metrô, se pega condução, se pega trânsito, sabe? E a paciência, né, que a gente tem que ter, né? O quanto a gente tem que perdoar aquele cidadão que não acordou tão legal, que mostrou o dedo do meio pra gente, né? Mas se você estiver em paz com você, ok, perdão, vai com Deus, gratidão pro seu dia, né? Sim. Não, que não te afete. É ótimo, gente, você vai se sentir livre, nada mais vai te afetar, né? Comece a perdoar tudo, tudo e todos, sem demagogia, tá? Mas procure absorver a palavra perdão, não com esse peso que as pessoas falam, né? Ai, perdão, é algo tão filosofal, né? Não, gente. É, com Perdoa peso. aí, pronto. E para a gente começar, então, esse trabalho de perdão, Dona Sheila Silvestrini vai passar para a gente agora o exercício do perdão. Quero que todos peguem papel e caneta aí para entender como é que esse exercício, para a gente começar a praticar esse exercício durante a semana, que a nossa live está quase acabando. Vamos lá, Sheila. Legal. Bom, eu quero ensinar para vocês essa técnica que eu fiz e que deu muito resultado, ao qual eu passo para muitas pessoas que também me dão vários feedbacks que tem funcionado, tá bom? Então é assim, é um exercício muito simples, mas que requer sua atenção, tá? Que você coloque aí pelo menos uns 15 minutos ou um pouquinho mais, que você esteja de preferência sozinha no ambiente, pode ser no quarto, na sala, mas contanto que esteja sozinha. O que é que você vai fazer? Você vai pensar em quem você quer perdoar. E nisso, em mente, você vai pegar papel e caneta e você vai escrever uma carta direcionada a essa pessoa que você quer perdoar, tá? Então você vai colocar, gente, realmente o que aconteceu de fato. E eu não vou mentir para vocês que vocês vão começar a reviver essa situação. É um pouco desconfortável porque você vai voltar lá atrás, mas você continua escrevendo, tá? Eu fiz essa carta à base de lágrimas, tá? Ela saiu toda molhada, mas ela saiu, tá, gente? Depois que você terminou de escrever toda essa carta que você gostaria de falar para essa pessoa, você vai imaginar, pensar que essa pessoa está na sua frente e você vai ler essa carta como direcionada a ela. Então, gente, se prepara, porque vai vir todas as emoções, todas, como se você tivesse voltado realmente naquela época, tá? Isso funciona tanto para quem está vivo, para quem enquanto não está mais aqui, tá bom, gente? E aí você vai ler e você vai colocar para fora tudo, tudo, tudo que vier, gente. E às vezes nem o que não tiver ali na carta, se você quiser falar, Vai tá? Com vir. as suas palavras para a pessoa, fale, chore, tira tudo para fora. Depois que acabou isso, num lugar seguro, você vai colocar dentro, pode ser dentro da pia, dentro do tanque, você vai colocar fogo nessa carta, tá? Coloque fogo na carta. Algumas vezes fica pedaços da carta. Uma frase, uma palavra que é uma mensagem para você, tá? Ou se ela queimar total, também não tem problema. Por que dentro da pia, né? Ou do tanque? Porque a gente vai pegar toda essa energia que estava lá e ela vai para o ralo. Ela vai realmente embora. E eu posso dizer para vocês, gente, que não precisa fazer várias vezes, tá? É uma única vez. Porque se você fizer isso direitinho e se conectar com esse exercício, eu tenho plena certeza que isso funciona, tá? Eu garanto para vocês que funciona e o quanto isso vai fazer bem para vocês. Vai ser assim, o início de uma libertação, o início de uma nova vida, tá? Que vai começar a abrir portas para vocês, gente, de área financeira, área profissional, área amorosa, vocês vão ficar assim extasiados. Parece mentira. Não acreditem em mim. Apenas Faça por si. façam. Façam, façam e depois venha contar pra gente. Porque realmente me parece bem poderoso esse exercício, porque além do fato de você escrever a situação, você pegar aquilo e ler, como se estivesse com a, né, com a pessoa na sua frente,
De verdade, só de pensar aqui, eu já consigo sentir o poder desse exercício. Ô, Sheila, esse exercício estão perguntando se vale também para o auto-perdão, por exemplo. Para Pode, perdoar você mesmo. Então, escrever uma carta para você. pode ser uma pessoa, você direcionar a você mesma, tá? Por quê? Porque a gente pode imaginar que estamos sentadas conosco mesmo, né? De frente para nós, né? E através disso, imaginando que nós estivéssemos sentados à nossa frente, você fala para você o que você gostaria. Eu acredito que esse exercício é tão poderoso porque você está imaginando você sentado na sua frente, a sua alma, o seu âmago vai falar para você, gente. Então imagina o poder disso. A Laísa está falando que ela precisa perdoar o ex-marido, mas primeiro perdoar ela mesma. Então, Laísa, faça duas cartas. Faça uma para você inicialmente. Aí, sei lá, não sei, espera um dia, dois. Depois escreva uma outra para o seu ex-marido. Eu acho que faz muito sentido e, de verdade, vai ser libertador. Porque quando a gente tira da cabeça, né, do coração, aquilo ali, e põe no papel, a gente faz igual a Sheila falou, a gente começa a reviver aquilo de verdade. Então, às vezes, a situação está tão dolorida, e quando a gente começa a escrever, às vezes a gente pode perceber que nem sempre, né, ou senão a dor não está tão grande como a gente imaginava também. Pode ser que aconteça isso também. Às vezes a gente está ali corroendo aquilo ali, na hora que começa a pôr no racional, escrever a carta e tudo mais, a gente pode começar a ver que talvez aquela situação que estava, né, pintando ser tão grave realmente, não seja tão daquela forma. E você começa a enxergar aquilo de Agora, uma outra eu, não, maneira. eu vou só te cortar um pouquinho, Jorge. Agora aqui é o pulo do gato, tá? Não usem o racional. Não é para usar racionalidade. Não é. Isso aqui não vai ser uma autoanálise, não. Não vai ser. Aqui a pessoa vai pensar na outra pessoa, tá? Que foi a causadora dessa mágoa. E ali, Jorge, por que que funciona? Vai começar a vir de dentro as emoções. Aqui é para libertar as emoções. Porque quando você lê, quando você faz esse exercício e você lê essa carta, o que você escreveu, vai começar a sair coisas de dentro de você que às vezes não está escrito na carta. Por isso que é para se entregar às emoções. Sim, Tá? Agora, depois, se você quiser fazer algo mais racional, escrever igual é a que outra assim, pessoa que disse, né? é que quando a Fala. gente coloca um sentimento no papel, o sentimento vivido é uma coisa muito mais emocional do que um sentimento no Ah, papel. É esse sentido que eu falei de racionalizar, de escrever aquilo sim. num papel. Porque quando a gente transcreve um sentimento para uma folha, ela passa pelo cérebro. E aí, e é, Olha, é isso que faz você ter Jorge, eu entendi entendeu? você. Eu entendi. Mas assim, quando eu fiz essa carta, eu não escrevi essa coisa racional, não, meu filho. Eu falei como se tava parecendo que eu tava psicografando, meu filho. A mão foi, porque as emoções foram vindo, 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 vindo. E aí, quando eu acabei essa carta, que eu fui começar, quando eu comecei eu já fora que eu já tava chorando, né? Porque Sim, não quando tem você como. começa a escrever, você começa a colocar o que te doeu, o que a pessoa te falou, entendeu? Coloca tudo mesmo. Não é coisa rasa, não. É uma coisa profunda mesmo. Por que que doeu? Ah, porque ele me falou isso. E você vai ter que repetir isso, gente. Então você vai ter que passar por isso de novo, né? Então você pode dizer, eu apontava o dedo, eu falo, quando você fez isso, 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 ou quando você me disse isso, 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 eu me senti assim. E assim, e bah, entendeu? Então aquilo saiu de dentro de mim, gente, acho que uma pessoa de dentro de mim. Umas 2 toneladas, né, Sheila? E aí, Nossa! a gente sai com aquele ombro leve que a gente fala assim, caramba, né? Uma, entre aspas, simples carta, né? Vai saber quantas folhas vai dar essa carta, mas uma simples Sim. carta, né? Me tirou todo esse peso que eu estava guardando aqui dentro. E aí você vai realmente ver o quanto o rancor, que é o que a gente estava falando lá no início, pode te fazer mal. Porque esse peso todo estava dentro de você. Uhum. Com certeza. Quanto você Mas, carregou nessa mochila, né? Ao longo da vida, ao invés de você exatamente. carregar
ao invés de você carregar cicatrizes do que te aconteceu, porque a gente fica com marcas, né? Ninguém tá falando aqui de esquecer, né? Isso. Assim, aconteceu algo, ele vai ficar uma marca, mas isso não significa que você tem que arrastar aquela bola pesada de uma corrente na tua perna pro resto da tua vida. Não tem. Isso a gente está falando de uma, né? Vai saber quantas você tem, né? Quantas cartas, né? Você vai virar um escritor de cartas aí, vai ficar uns 3 semanas escrevendo carta de tanta gente que você precisa perdoar, né? E aí você vai ver. Depois você vai parecer uma pluma andando na rua, né? E não vai saber por que aconteceu isso, né? É Tanto que você maravilhoso, estava gente. guardando dentro de si, né? Não, o quanto, na verdade, além de você guardar, o quanto você perdeu tempo, né? Exato. Porque você estava tão cheio de algumas coisas que quando você abre, você fica assim, literalmente, se sentindo leve e mais vazio, você começa a abrir as portas das possibilidades de viver novas coisas, de viver novos relacionamentos, de sentir novos sentimentos, né? De poder olhar para as pessoas e para as situações de um modo completamente diferente. Né? Então acaba aquilo, acaba aquele peso, né? Acaba a dor, na verdade. Aí, Lúcia, que eu me lembro, tenho 3 para fazer amanhã. Ah, que bom! Aí, ó, tá vendo? É, É, já, exatamente. três foram os lembrados, né? Vamos ver ao longo da semana aí, né? É, Que... já pega aquele bloco de sulfite, né? Já põe do Isso, de 500 lado folhas. e já Isso, compra o pacote de começa. 500 folhas. Quer recapitular o exercício então, Sheila? Pega uma folha, Isso, escreve vamos lá. como se... Pega uma folha. Isso, pode falar. Vamos ver se você entendeu. Não, pega uma folha, papel e caneta e escreve como se você estivesse falando para a pessoa. E aí você Isso. questiona, você escreve a situação, você escreve o que você estava sentindo, tudo que vier, né? Tudo que desabrochar dentro de você na hora que você começar a pensar em tudo aquilo, na pessoa, na situação, o que você viveu, o que você está sentindo agora, o que você está sentindo depois, enfim. E aí você escreve tudo aquilo. Ao final disso, você vai para uma pia ou para o tanque, amassa a carta, coloca fogo e deixa queimar. Se sobrar alguma Exatamente. coisa ali, alguma frase, pega aquilo ali, leia, porque pode ser que tenha algum sentido para você. Se queimou tudo, acabou aquilo ali, ponto final. Certo? Parabéns. Aí, ó. Ótimo aluno. A Daniela tá falando, né? Vamos viver mais leve, meu povo. O benefício é todo seu, e é verdade mesmo. O grande beneficiado desse exercício, gente, Exato. além de tudo, além de ser para você, também é para outra pessoa. Porque um pensamento chega mais rápido que a velocidade da luz. E Exatamente. é Você isso. está conectado, né, Sheila, de forma negativa na Todos. pessoa, está fazendo mal para ela também. Com certeza, além de travar às vezes a sua vida, você está travando a vida da outra pessoa. Aí depois ninguém entende por que que o ex fica no pé, por que que fica enchendo o saco, né? Por que que a ex fica no pé. É isso, gente. Liberta essas pessoas, liberta você, liberta tudo, gente. Sheila, temos 1 minuto e meio para terminar a live. Foi avisado agora. Mais uma vez, Legal. gratidão a todos que participaram, a todos que estão dispostos a fazer os exercícios. Façam e nos avise como que foi na próxima segunda-feira, porque nós estaremos aqui novamente nesse mesmo bate-canal, nesse mesmo bate-horário. Ou seja, todas as segundas, às 8 horas da noite, uma pílula do bem para você, para sua semana, para que você possa refletir, para que você possa tentar resolver algum problema seu, um momento de reflexão. Não esqueça de nos seguir lá no Telegram, se você quiser saber as notícias, saber quais são os próximos temas, fazer votação, mandar o seu pitaco lá, né, Sheila? Sim, com certeza. E quero convidar vocês também, quando fizer esse exercício, se quiser nos marcar, tá? Não precisa focar na carta, não, mas só coloca lá o papel e caneta, marca a gente para a gente repostar nos stories. Sim. Agradeço profundamente. Eu espero ter sido contribuição na vida de vocês de alguma forma. E segunda-feira estaremos aqui, se o Mais um Criador tema. permitir. É isso aí. Então, gente, obrigado. Vamos ficando por aí, por aqui. Beijo, Sheila. Beijo, gente. Ó, todo mundo fazendo Beijo. exercício. Boa semana para todos.